Muito bem, deusas, sejam muito bem-vindas a esse date de expansão. Hoje vamos trabalhar aqui a energia do pai e a Isabel vai trabalhar com a gente e vai explicar pra gente o que é essa energia e o que que o pai faz na gente. Talvez algumas de vocês, como terapeutas aqui, já devem saber, já vão poder inclusive trazer insights e contribuir com a gente aqui também. Mas a ideia é que a gente ajude vocês a desbloquearem cada vez mais a energia do dinheiro através da energia do pai, da energia masculina, tá bom? Nesses dates. Então, a gente já teve o date que fala da energia da mãe, que foi o passado. Ele está disponível na plataforma. Quem assina a plataforma do Bora Empreender tem todos os conteúdos disponíveis, tem as outras aulas, tem aulas, os outros dates, tudo que a gente está fazendo fica na plataforma. E aí vocês vão receber tudo isso, tá bom? Temos um aviso muito importante aqui para vocês que estão presentes e depois para as mulheres que vão ver depois, tá? Em junho, nós vamos trazer algo novo para vocês também. Então, já convido vocês todas a continuarem interagindo no grupo, porque vocês vão ter mais uma possibilidade. Dessa vez a gente vai fazer diferente. Nós queremos trazer vocês para interagirem, vocês para falarem. Então, todas que estiverem ali no grupo, já estão convidadas para participar, tá? Nós vamos fazer a nossa egrégora de elevação, depois nós vamos divulgando no decorrer dos dates para que vocês venham, para que a gente interaja, para que a gente faça uma roda terapêutica todas juntas, tá bom? Então, já deixamos aqui o convite. E agora vou passar para vocês a palavra para Isabô. O que que eu vou orientar, tá? Para vocês ficarem aí com o caderno, para vocês terem um chazinho. Quem tá com chazinho aí, quero ver um chazinho, um cafezinho, uma aguinha. Estão aí? Estão com um cafezinho, uma aguinha, algo para tomar? Por quê? Ajuda a gente a elaborar as coisas, né? No final, eu vou compartilhar uma apresentação para falar um pouquinho para vocês o que que é o Bora Empreender e nos minutinhos finais a gente vai trocar uma ideia. Então fiquem até o final, porque essa parte da gente trocar ideia, da gente falar, da gente se expressar é bem importante. Às vezes ficou alguma dúvida, tá? No meio da aula aqui da Isa, se você ficou com alguma dúvida, anote no caderno ou use aqui o chat, porque a gente vai poder tirar essas dúvidas depois. Combinadas assim? Maravilha, então, Isabô, bora lá. Eu vou compartilhar aqui. Muito boa noite, meninas. É um prazer ter a presença de vocês. Agradeço imensamente a presença de vocês, a energia de vocês. E como a Ana já falou, a gente hoje vai falar um pouco sobre a energia do pai, tá? Semana passada, nós falamos um pouco da energia da mãe, e para que nós possamos adentrar efetivamente a energia do pai, é preciso a gente saber que a energia da mãe é como eu recebo do mundo, é como eu estou aberta para receber, porque é a nossa nutrição, nossa primeira fonte de nutrição. Então, a energia da mãe ela está altamente ligada com o receber. E, em contrapartida, a energia do pai está atrelado com a energia da força, com a energia do manter, aquela coisa mais estruturada. Então, com o pai, o dinheiro ganha direção, tá? E essa a gente dá, né, continuidade à nossa jornada sistêmica sobre a força da realização, da ação e da permissão para prosperar, tá? Então, hoje a gente vai trazer essa energia do dinheiro atrelado à energia no primeiro encontro, como eu falei, da mãe, no segundo encontro hoje nós iremos falar sobre a energia do pai. No terceiro encontro, iremos falar sobre o nosso nascimento, né, como fonte da nossa primeira conquista. E por último, a gente vai alinhar todas essas energias para efetivamente conseguir olhar sem trave nenhum com relação à força e à energia do dinheiro em si, tá? Então, vamos lá. Então, a mãe e o pai, como eu falei, são dois movimentos essenciais. Com a mãe, o dinheiro vem, que nos conecta com a vida, com o receber e com a abundância primordial. E com o pai, o dinheiro fica, se estrutura, ganha direção, representa a força que sustenta o receber da mãe. Então, tudo está altamente ligado. Pode passar.
Pode passar novamente. Isso eu acabei de falar. Então, ali não apareceu as figurinhas para deixar mais alegre, mais a nossa cara, mas tudo bem, a gente continua com a nossa energia aqui. Então, a energia do pai, como é uma energia mais estrutural, ela está voltada para uma energia mais de força. E o que, que a força quer nos dizer? Ela traz aquela coisa de manutenção, de realização, de ação. E o pai é a nossa energia externa. Enquanto a mãe é a nossa energia interna, que é do receber, a energia do pai ele está ligado com tudo que é do externo, ou seja, com tudo que é do mundo. Então, por isso que ele se relaciona muito com a energia da profissão, porque no primeiro momento, se a gente for ver, né, efetivamente as fases da nossa vida, o primeiro momento a gente fica mais dentro de casa, porque, né, nascimento, acolhimento, tudo mais, então a gente fica mais em casa, então a gente está mais atrelado com essa energia do feminino, ou seja, com a energia do receber, que é receber atenção, receber o cuidado, enfim. E o dinheiro é uma energia do qual a gente recebe, né? Então, por isso, a mãe. E o pai é um segundo momento, segundo, terceiro momento ali da nossa vida, que é quando a gente efetivamente precisa ir para o mundo, quando a gente precisa fazer uma faculdade, quando a gente precisa efetivamente tomar algumas decisões na nossa vida. O pai, ele está atrelado com essa energia do trabalho, porque é tudo do externo. Então, e tudo que vem do externo, tudo aquilo que eu conquisto está fora da minha casa, que é o meu trabalho, o meu salário, o meu dinheiro, as minhas, enfim, tudo que está atrelado com essa energia do externo está atrelado com a energia do pai, porque é aquela energia da batalha, da conquista. E como é uma energia mais eu ia falar forte, mas não é a palavra correta, porque a energia da mãe também é muito forte, é a primeira energia. Mas é aquela energia mais estrutural, por isso que ela tem ligação com o manter, justamente por conta disso. Então, ali, o pai, ele representa a ação, a força de sair do lugar, de colocar em prática aquilo que a gente recebe da vida, né? As oportunidades, enfim, no encontro passado, as oportunidades, a gente precisava se sentir apto para receber. Aqui, nós precisamos nos sentir aptos para construir e manter aquilo que a gente está efetivamente colocando a nossa energia de ação, tá? E aí, como eu falei, a profissão, que é o impulso de se posicionar. Então, o impulso de vender, o impulso de trabalhar, de ocupar efetivamente o nosso espaço no mundo. Então, muitas vezes, vou trazer exemplos também aqui para a gente conseguir se identificar dentro dessa parte da energia do pai, que está atrelado com a energia do manter o dinheiro. Então, muitas vezes a gente vê pessoas que tá escutando algumas coisas do seu chefe e não consegue se posicionar, não consegue falar que discorda, não consegue colocar o seu posicionamento diante daquilo que o seu chefe está falando. Essa energia de falta de posicionamento, ela é a energia do pai, é aquela energia de manter uma imagem e sustentar aquela imagem. Então, por isso que ela também está atrelada com a nossa profissão, né? E, por fim, ali tá a realização, que é a capacidade da gente conquistar mesmo aquilo que a gente se propõe a fazer, a sustentar, aquilo que foi construído com esforço e manter aquilo na nossa vida, né? Pode passar, por favor. Então, quando aqui a gente vai olhar um pouquinho para quando a nossa relação com o nosso pai está um pouquinho obstruída, danificada, machucada, quando algo dói nessa relação. E aí, quando algo dói nessa relação, a gente, que seja ela com relação à ausência, à rejeição, aquela cobrança demais, o julgamento em relação ao pai, isso deixa marcas invisíveis na gente, que é justamente a gente não sentir aquela força do posicionamento, né? A própria energia das vendas está muito relacionada com o pai, porque é aquela energia de botar para fora, de sustentar aquilo que vem de fora, né? Então, às vezes, a gente precisa fazer um vídeo, a gente precisa manter a nossa constância ali nas nossas redes sociais, que é efetivamente como a gente vai se mostrar lá para o mundo, né?
isso está atrelado com a nossa relação, com o nosso relacionamento do nosso pai, tá? E esse relacionamento, muitas vezes, vou falar de uma maneira generalizada, a gente muitas vezes acha que tem um bom, acha não, né? Tem certeza que tem um bom relacionamento com o pai, mas inconscientemente existem outras pessoas do nosso ciclo familiar, né, que não tem uma boa relação, e inconscientemente a gente acaba honrando esse tipo de energia, esse tipo de atrito entre o pai, né, e efetivamente o dinheiro e nós, nesse triângulo aí. E então, e quando isso dói, né, como eu coloquei ali a relação que é com o pai quando dói, traz essas marcas invisíveis, que é isso da gente não conseguir manter o dinheiro na nossa vida. Então, inconscientemente, a gente pode ter dificuldade de sustentar o dinheiro. Muitas vezes a gente tem dificuldade de tomar uma decisão, sabe? Quando tem aquela coisa, você fica ali na esquina, não sabe para que lado vai, isso com relação a tomada de decisões importantes da sua vida, quando você não tem aquela coisa concisa, consciente para onde você quer ir, como fazer, se vai para um lado, se vai para o outro, isso daí está ligado com a energia do relacionamento que o teu sistema familiar tem com relação ao pai, né? A energia do pai na família. E aí, isso acaba afetando de uma forma negativa o nosso profissional, o nosso posicionamento e, portanto, a manutenção do dinheiro na nossa vida, né? Pode passar, por favor. Então, o que pode se manifestar na nossa vida? Aqui eu trouxe alguns exemplos, tá? Para a gente conseguir identificar de uma maneira mais sutil, de uma maneira mais consciente, quando a gente tem algum atrito nessa relação do nosso pai, tá? Então, como a gente já falou ali, e assim, é uma maneira da gente olhar para aquilo, trazer consciência e mudar. Porque tudo que existe na nossa vida que não dá certo, se a gente não consegue olhar para aquilo com olhos atentos e sem julgamento, a gente não consegue mudar. Então, para que haja qualquer tipo de mudança, de evolução, a gente precisa de consciência. E como que eu consigo ter consciência sobre qualquer coisa que eu preciso mudar, que eu preciso melhorar? A partir do momento em que eu paro e que eu olho para aquele problema, que eu consigo entender aonde estão os pontos ocultos para que efetivamente eu consiga trazer consciência e mudança. Não existe mudança sem consciência, tá? Então, como pode se manifestar? O dinheiro chega, mas ele não fica. Então, se a gente está com uma relação bem estruturada com a nossa mãe, que foi no nosso último encontro, o dinheiro ele chega, a gente recebe ele, mas alguma coisa acontece e a gente sempre acaba perdendo dinheiro. Então, é aquela situação que eu já escutei falar muito em consultório, em constelações familiares. Eu tenho a facilidade de ganhar dinheiro, de fazer dinheiro, mas na medida em que eu faço dinheiro, que eu ganho dinheiro, alguma coisa acontece e o dinheiro vai. Então, eu acabei de ganhar uma promoção no trabalho. E no mesmo momento em que eu ganhei uma promoção no trabalho, alguma coisa acontece e que esse valor que eu teria mais no meu salário, nesse exemplo, começa a ir, né, ser direcionado para outra coisa, eu acabo tendo a mesma forma de viver, e isso acaba não afetando, né, de uma forma positiva da qual eu esperava na minha vida, né, financeiramente falando. Então, é um dinheiro que poderia vir e que você começou a imaginar, eu vou poder viajar, vou comprar minha passagem para a Europa e tudo mais, aí acontece alguma coisa, quebra o carro e aquele dinheiro que você tinha, que você conseguiu receber, que era direcionado para alguma coisa, algo acontece, o carro quebra, filho fica doente, e aí essas economias, esse dinheiro acaba tendo que ir para outra coisa que não estava ali atrelado, vinculado com aquilo que você queria, com aquilo que você gostaria. Então, quando a gente não está com a nossa relação bem estruturada, bem firme com o nosso pai, o dinheiro ele tem muita dificuldade em se manter, por mais que você receba, sempre vai acontecer algo na qual você precisa desprender desse dinheiro, né, que já estava ali previsto para outra coisa, e aí você não consegue concluir as coisas que você tinha planejado, como, por exemplo, a viagem, troca de carros, enfim.
tá? Então o dinheiro chega, mas ele não fica, falta estrutura interna para mantê-lo, né, e direcioná-lo. Paralisia nas decisões. A firmeza para agir com segurança, ela parece bloqueada. Então, muitas vezes a gente tem alguma situação na nossa vida que a gente precisa tomar alguma decisão, a gente sabe que decisão tomar, mas sempre vem aquela força da dúvida. Aí eu estava até ontem certa que eu ia mandar aquela mensagem, que eu ia pedir a conta para começar a minha empresa, enfim, e sempre acaba tendo assim uma energia junto com essa energia de impulso, sempre parece que vem uma energia sabotadora muito mais forte que faz com que eu me mantenha naquele lugar, sabe? Que faz com que eu não saia da minha zona de conforto. Essa manutenção na zona de conforto, ela também está atrelada com a energia do pai, porque lembra que eu falei lá no começo que a energia do pai é tudo aquilo que a gente conquista lá para fora, lá fora dentro de casa? Então, quando eu tenho que tomar uma decisão e eu fico paralisada, é porque eu não tomei. Na constelação familiar a gente chama de tomar o pai, tomar a mãe. Então eu não tomei a energia do pai para que eu consiga ter um direcionamento conciso daquilo que eu quero, tá? Então a firmeza para agir com segurança, ela parece bloqueada. Há sempre hesitação constante diante de escolhas importantes das quais eu preciso tomar na minha vida, tá? Então, limitação para crescer, um sentimento sutil de que não há permissão para prosperar, se destacar, ou ocupar um lugar maior no mundo. Então, a energia do pai, ela também está muito atrelada a essa questão do posicionamento, entendeu? Eu consigo chegar até lá, mas eu não consigo me manter lá no topo. Então, é por isso que a energia do pai é de manter, vem essa energia mais estrutural, mais firme, né? Achei a palavra que eu queria, não é força, é firme, né? Então, está muito atrelado a isso. Próximo slide. Muito obrigada. Então, ali, ó, falando ali, tomar o pai é tomar a força da realização. Então, na visão sistêmica, tomar o pai é como ele é, não significa estar de acordo com tudo que ele fez ou deixou de fazer. Tá? Significa reconhecer através dele, que através dele eu também recebi a vida. Então, quando a gente fala tomar pai, isso vai muito direcionado para as pessoas que não têm um bom relacionamento, ou que o pai não foi presente na vida, e aí começa a ter essas situações de posicionamento. A gente vê isso muito em relacionamento. O relacionamento também está muito atrelado com a energia do pai. A gente acaba, nós mulheres, temos mais tendência a isso quando não tem uma boa relação com o pai, da gente querer suprir essa força do masculino num relacionamento. Então, quando a gente não tomar o pai, receber a energia do pai, ela também não quer dizer que eu vou concordar com tudo que ele fez, com tudo que ele deixou de fazer, mas é reconhecer que a energia dele faz parte da minha existência. Sem a energia da mãe e sem a energia do pai, não existiria a minha energia, não existiria o meu nascimento. Então, tomar o pai é a gente entender que ele fez parte da nossa evolução, que ele fez evolução enquanto feto, enquanto realização ali da gente no primeiro momento da nossa vida, que é os embriões ali se formando, né? Afinal de contas, sem o espermatozoide do pai, não teria como estarmos aqui hoje, né? Então é isso que é tomar o pai. Mas meu pai não foi presente, meu pai, eu nem conheci meu pai, tá tudo bem, mas existe a energia do teu pai presente em você, ele corre nas tuas veias sanguíneas, então ele faz parte. E tudo aquilo que a gente exclui, gente, isso é muito importante falar, até não coloquei ali nos slides. Quando a gente exclui algo da nossa vida, quanto mais a gente exclui algo, mais aquilo se torna maior na nossa vida, né? Então, se eu excluo a energia do pai, tudo aquilo de ruim que a falta do pai, a falta do masculino tem, ele acaba ficando cada vez mais exacerbado, mais presente na nossa vida, né? Então, eu acabo entrando em relacionamentos abusivos, eu acabo tendo dificuldade de aceitar cargos de autarquia, desculpa, altos
níveis de responsabilidade, eu acabo não me colocando em situações das quais eu preciso me posicionar de uma maneira mais firme. Então, não tomar o pai é excluí-lo, né? E quando eu excluo algo, aquilo toma uma proporção maior na nossa vida. E essa proporção maior vai vindo com o universo, ele sempre conversa com a gente, a vida sempre conversa com a gente, então a gente sempre vai ser colocado em situações que até que isso não seja olhado e até que a gente não tome o pai, as coisas não conseguem se manter na nossa vida, né? Então pode ser o dinheiro não fica, as pessoas não ficam, nossas relações não ficam, tudo tem sempre um fim. Óbvio, gente, que tudo tem um começo, meio e fim na nossa vida. Mas aqui a gente está falando da energia do pai, da manutenção, daquilo que está nas nossas mãos, né? Então, através dele, através da energia do pai, eu também recebi a vida. Próximo slide, por favor. Então, o que acontece quando a gente consegue incluir o pai? Quando a gente aceita o pai na sua totalidade, né? A gente o reconhecimento, afirmar o pai como fonte de força, como energia de força. Ah, mas eu não conheci o meu pai. Não tem problema, não tem problema. Imagina a força do masculino, imagina a força dos seus ancestrais masculinos, né? E toma essa força para você, para que você consiga ter impulso de manter aquilo que você começou, né? Integração, incorporar essa força internamente, que é efetivamente isso, né? Eu imaginar essa energia tomando conta de mim, fazendo parte de mim, para que eu consiga ter força o suficiente para manter o dinheiro na minha vida, para não ficar sempre essa inconstância financeira na minha vida, né? De eu faço dinheiro, mas ele não fica, enfim. E aí, a direção, que o dinheiro ganha estrutura, quando eu tenho a energia do pai firme na minha vida, quando eu consigo tomá-lo, né, na minha vida em sua integralidade, sem julgamentos, porque quando a gente julga algo que os nossos pais não fez certo, a gente está se colocando numa posição acima deles. Eles fizeram o que eles podiam fazer, mas eles fizeram muito pouco. Tá tudo bem, era o que ele podia fazer. A partir do momento em que a gente desprende nossa energia naquilo que os nossos pais, naquilo que o nosso pai deixou de fazer, a gente atrela essa energia à energia do julgamento. Então, quando a gente julga, a gente também não consegue manter nada, né? Muito menos o dinheiro, porque o dinheiro é efetivamente uma energia neutra, né? O tipo de energia que eu coloco naquilo é que vai reverberar para mim. Então, o dinheiro ele ganha estrutura, ele ganha propósito, ele ganha impulso quando eu entendo que eu saio da posição de julgamento e entendo que o pai faz parte. E que se eu não tomo o pai, eu vou sempre fazer muito dinheiro, mas o dinheiro não vai ficar na minha vida. E não é isso que a gente quer receber o dinheiro de uma forma facilitada, né? Facilitada no sentido de ter facilidade em fazer dinheiro, né? E com o pai, eu preciso integrá-lo dentro de mim para que eu consiga manter esse dinheiro, manter o fluxo energético do dinheiro, que o dinheiro venha, que ele fique, que ele se multiplique, porque de nada adianta o dinheiro vir e ele ir embora. Ele precisa vir, se estruturar para que eu consiga fazer mais e mais dinheiro. Pode ir para o próximo. Então, as 4 forças que se desbloqueiam quando a gente toma o pai, tá? Ação é a capacidade de sair do campo do desejo e entrar no campo do movimento concreto, tá? Então, eu recebo uma canalização aqui, uma energia que está atrelado com a energia da mãe. Quando eu recebo algo, quando a minha intuição está falando alguma coisa, quando eu quero abrir um negócio que vai ser diferente, isso aí está o receber. O receber vem de cima, da mãe. E aí, quando vem a energia do pai, eu consigo ter a capacidade de tirar tudo aquilo que está no mundo das ideias e trazer para o mundo do real, aqui que a gente chama do mundo 3D, né? Então, é tirar a energia daquilo que está somente na minha cabeça e efetivamente concretizar algo. Quando a gente consegue concretizar algo, a gente está lidando com essa energia do pai no sentido da energia de ação, tá? A energia de realização
sustentar projetos, colher resultados, celebrar conquistas sem culpa ou sabotagem. Então, isso que a gente já falou, a realização, é a ação e a realização. Né? De nada adianta eu ter uma ideia, não ter ação e não ter a realização, e não conseguir manter aquilo que eu comecei. Então, e aí o posicionamento é ocupar seu lugar no mercado com clareza, com presença e com autoridade genuína, tá? Por que de autoridade genuína? Porque muitas vezes energia fala tudo, gente. Então, muitas vezes eu quero passar essa energia de autoridade, e aí o que eu faço? Eu me visto de uma maneira mais adequada, eu me porto de uma maneira mais adequada, eu me posiciono de uma maneira mais adequada, mas essa autoridade ela não é genuína, porque ela não está bem estruturada dentro da gente. Então, no externo, a gente mostra para o mundo que a gente está estruturada, que a gente consegue se posicionar, mas lá dentro não é o que realmente reverbere tudo, né? Existem já as leis herméticas, na verdade sempre existiu, né? Existem as leis herméticas que falam que está fora, está dentro. Então, primeiro a gente precisa ter esse posicionamento estruturado, essa energia estruturada do receber, do tomar o Pai, para que isso passe a reverberar, sem que eu precise performar nada aqui fora, sem que eu precise fazer algo externo, porque isso vem do meu interno. Entendeu? Então, tudo que vem do nosso interno, ele consegue ter continuidade na nossa vida. E essa energia está altamente atrelada com a energia do nosso pai, né? O posicionamento, a autoridade. Aí vem a permissão, que também existe na mãe, mas aqui a gente está falando do pai. A permissão é a autorização interna. Tá vendo? Tudo vem de dentro. É profunda. É a autorização de prosperar, a autorização de manter a abundância, a autorização de manter a energia do dinheiro na nossa vida, do dinheiro vir e gostar de ficar com a gente, do dinheiro vir e querer ficar, querer se manter para que a gente consiga fazer mais e mais dinheiro, sem medo de trair quem ficou para trás, né? Porque dentro da constelação familiar, a gente já falou no último encontro também, mas para quem não pôde estar presente, existe uma lealdade invisível na qual, quando eu olho para a estrutura, para a minha estrutura familiar, porque dentro do nosso sistema familiar existe uma energia que te impulsiona a fazer o mesmo para ter os mesmos resultados. Então, até que alguém olhe para isso e queira fazer diferente, como eu falei, quando a gente olha para algo, toma consciência, a gente consegue ter um resultado diferente. Então, até que alguém olhe para isso e fale: daqui para frente eu quero fazer diferente, eu quero parar com esse fluxo repetitivo da minha vida de chegar dinheiro e dele não se manter, até que a gente olhe para isso, o resultado vai ser sempre o mesmo. Tá? Então a gente precisa fazer, é por isso que ao final a gente vai fazer exercícios sistêmicos para olhar para isso também. Tá? Então, quando ali está ali sem medo de trair quem ficou para trás, quando a gente olha essa lealdade invisível, que é justamente isso, a gente vê que na nossa família tem esse padrão, a gente vai dar continuidade a esse padrão. Então, quando eu olho o meu pai, o meu avô, ou qualquer, né, figura paterna do masculino na minha vida, quando eu olho que o meu pai não teve sucesso financeiro, que ele tinha esse negócio de fazer dinheiro, mas não manter, era algo natural, algo que sempre acontecia na vida dele, e eu começo a prosperar, essa lealdade invisível vem e fala assim de uma forma sorrateira, de uma forma inconsciente: eu não posso ter mais dinheiro do que o meu pai, eu tenho que fazer o que ele fez. E aí você ganha dinheiro, faz dinheiro, tem a sua estrutura ali, mas ele não está estruturado, ele não se mantém, porque inconscientemente essa energia do sistema familiar te leva a ter os mesmos resultados, até que você olhe para isso e queira fazer diferente, que você olhe para isso, olhe para essa energia e redirecione essa energia, né, para manter efetivamente o dinheiro, para que a gente consiga construir mais de uma maneira mais estruturada, né? Pode passar. Quando eu olho para o meu pai com gratidão, mesmo diante da dor, algo em mim se aquieta e eu me sinto mais autorizada para ir mais longe. Então, esse é o movimento que a constelação sistêmica propõe. Ela não apaga a história, né? Ela
mas ela reorganiza internamente para que ela deixe de ser um obstáculo e se torne uma fonte de força. Então é isso que a gente falou lá no comecinho. Olhar para o pai não é aceitar e concordar com tudo que ele fez ou deixou de fazer, mas entender que ele faz parte. Porque quando a gente exclui algo, a gente tenta apagar algo, a gente não consegue reorganizar a rota da nossa vida. Então é por isso que é muito importante a gente tomar o pai, entender que ele fez parte, sem julgamento, e tomar a força dele, porque o pai é a nossa força que nos impulsiona para frente. O que é se impulsionar para frente? É tirar a gente de casa, é fazer a gente ir atrás de um emprego legal, é fazer a gente se posicionar corretamente lá no mundo e fazer, ó, eu vim para o mundo, eu quero fazer dinheiro, eu quero fazer meu nome, eu quero manter isso na minha vida. Então, a gente não exclui, mas a gente toma e mantém ele para que a gente consiga manter o dinheiro, o fluxo de energia na nossa vida. Pode ir para o último slide, daí depois a gente vai. Então, aqui, hoje, a gente vai fazer um convite para a gente olhar para essa energia, né? Para essa energia do pai como caminho de desbloqueio mesmo, como caminho de manter o dinheiro na nossa vida. É uma jornada de reconhecimento, de cura, de permissão. Então, como que a gente faz isso? A gente olha para o pai com novos olhos, com olhos sem julgamento, independente do que ele fez ou deixou de fazer. É reconhecer a força da realização na gente que veio por meio dele, né? E abrir espaço para o agir, para o criar, para prosperar. Tudo que tem essa energia de ação, de movimento, de manutenção, de concretização, é nossa energia do pai, é a energia que está, né? Como o Yin e Yang tem as suas duas forças, a gente tem o pai e a mãe, que é aquilo que quando a gente consegue integrar, a gente consegue ir para a vida efetivamente, né? Então, agora a gente abre uns minutinhos para a gente saber se vocês têm alguma dúvida, e aí depois a gente vai para os exercícios sistêmicos para a gente olhar para a energia do pai e em como manter o dinheiro. Podem abrir seus microfones, vamos trocar uma ideia, e aí a gente vai para os exercícios. Vou começar então. Por favor. Quando você falou ali manter, o que é uma relação bem estruturada com o pai? Quando se fala numa relação bem estruturada, eu queria entender se é uma relação onde você tem contato com seu pai ou é outro tipo de coisa psicológica interna que precisa ter para essa relação ser uma relação dita bem estruturada. Minha dúvida é essa, depois tem outra dúvida. Perfeito, perfeito. Obviamente que, assim, muitas vezes a gente. Vamos pensar nas pessoas que não tiveram pai presente, né? O que essa pessoa vai fazer para ter essa energia estruturada do pai? Vai ficar atrás do pai uma vida inteira? Não tem como fazer isso, né? Então, o que é essa estrutura que eu falo? É justamente a gente tomar o pai. E o que é tomar o pai? Pode ser por meio de uma meditação, pode ser por meio de uma consciência, é entender que, por mais que ele não tenha, vamos pegar situações assim que o pai não foi presente, que ele deixou de fazer, que a gente sente que deixou de fazer, ou que a relação você tentava, mas a relação com o teu pai não era muito boa. Vamos colocar nessa esfera, né, mais generalizada e uma esfera mais negativa. Toda relação não depende só de um, depende dos dois, né? Mas o que depende só de mim? A forma como eu enxergo aquilo, a forma como eu vejo aquilo, entende? Então, se eu consigo dar uma meditada, fazer exercícios sistêmicos, olhar para aquilo e entender que o nosso pai fez aquilo que ele podia fazer por nós, sem julgamento, sem aquela energia de, poxa, mas ele não foi presente, mas ele não fez isso, tudo bem, é claro que a gente sempre vai carregar essa dor do nosso pai não ter sido presente, do pai não ter sido presente. Mas quando a gente consegue entender que ele deu o melhor e, poxa, que pena, sabe? Quem perdeu mais foi a pessoa que não esteve junto de ti, foi a pessoa que não viu você crescer, a pessoa que não viu aquilo que
que parte dela faz parte dela tá fora do mundo, conquistando suas coisas, vivendo sua vida. Então, quem perdeu foi quem, entre aspas, escolheu a vida, né? Fez algo que não deixou com que esse pai fosse presente. E a gente consegue entender isso sem julgamento, a gente já tem uma relação mais estruturada com o pai, porque eu entendo de uma forma racional, e aí não estou levando só em função a parte do sentimento, que é a falta, né, do pai quando a gente não tem ele presente. Quando eu entendo que aquilo que ele me deu foi o melhor que ele podia fazer dentro da situação que ele vivia naquele momento, com aquela consciência que ele tinha naquele momento, eu já consigo tomar a energia dele, porque daí eu saio da energia do julgamento, daquilo, da falta. O que é energia do julgamento nesse sentido, do que a gente está falando hoje? É energia de falta. Quando eu olho para o pai e ele não foi presente, eu estou colocando toda a minha energia naquilo que me faltou. E aí, como que eu vou ter abundância na minha vida se eu estou direcionando a minha energia na falta e não em manter algo? Entendeu? Então, essa energia Uhum. é estruturada. Então seria mais ou menos você, por exemplo, tem pessoas que respondem assim: você tem pai? Daí tem pessoas que respondem: eu não tenho pai. Tipo, tem gente que responde isso. Então seria basicamente em qualquer caso, né? Não só pai ausente, mas em qualquer caso. Pai morreu, pai, sei lá, pai de outras coisas, enfim. Mas seria então aceitar a energia do masculino na sua vida. É isso, mesmo que seja uma energia que você julga que não foi certa, porque não existe certo e errado, não existe perda ou ganho, todo mundo aprende. Seria essa aceitação. Isso, exatamente isso. É a aceitação da energia do masculino, porque se eu falo que eu não tenho pai, eu não mantenho nada na minha vida. Tá, beleza. Consegui entender, porque eu queria entender que nível que era essa estrutura. Então, se a gente for traduzir, a palavra estrutura significa que a gente está aceitando o masculino que nos colocou na vida. E a partir disso, pode ser, na verdade, daí a gente inclui o nosso pai, nosso avô, bisavô, na verdade é a energia do nosso sistema familiar, e aí automaticamente a gente consegue se relacionar melhores com os homens da família, com o relacionamento amoroso, com o dinheiro, porque a gente aceitou que essa energia ela é primordial e essencial. Sem ela a gente não consegue viver. Perfeito, perfeito. Inclusive nos relacionamentos. Quando a gente não toma o pai, a gente não consegue ter relacionamentos saudáveis, porque inconscientemente a gente está procurando o nosso pai no parceiro. Uhum. Entendeu? Então ele não está estruturado dentro de você. Você não conseguiu tomar o pai, porque você ainda está buscando fora. E quando eu busco fora, não está dentro de mim. Entendeu? Aham, entendi. Tem outras perguntas aqui, mas eu queria saber se as meninas também têm, senão só eu vou ficar perguntando. Bora, mulherada, perguntar aqui, usar a nossa mentora. Bora abrir o microfone aí e usar a nossa mentora de hoje. Isabel, Oi, meu amor. no caso de relacionamento ali que você falou do pai, né? Eu sou um exemplo disso. De tipo, eu não fui crescida pelo meu pai não me criou. E inconscientemente eu busquei o meu marido, tanto fisicamente como personalidade, parecido muito com o meu pai. A gente tem uma filha e ele tá em casa todos os dias, ele tá morando junto, a gente tá morando junto. Uhum. Mas eu vejo o quanto ele rejeita minha filha, sabe, pelas atitudes, né? É um pai presente ausente, é um pai presente onde ele não deixa faltar nada, é um pai presente, né, que assume as responsabilidades financeiras, mas em questão de afetividade, de sentar, de dar carinho, de dar atenção, não tem. E era tudo que eu queria, você entende? Então, eu busquei inconscientemente disso, isso é verdade, eu sou prova. Um pai no meu marido. Tanto é que ele é um pouco mais velho que eu. Então, eu busquei inconscientemente, e eu tenho consciência disso. Em questão, nosso relacionamento, desde o início, é muito conflituoso, sabe? Mas eu tenho um outro fato, tipo assim, eu preciso quebrar o ciclo de manter casamento, porque na minha estrutura familiar, os casamentos foram muito rompidos, né?
da minha mãe, dos meus tios, então eu também tenho isso também, assim, eu tenho que trabalhar isso também, sabe? É como se eu tivesse que romper esse ciclo também, de manter o casamento, Uhum. né? Só não De entendi. manter, Elas rompem o casamento ou elas mantêm o casamento? Não não entendi. manter, Não não mantém. manter. Tá. Eles não mantêm, não conseguem manter. Então, para mim parece que eu preciso, sabe, manter o casamento, mas ao mesmo tempo tem toda essa outra parte de realmente de eu ter. E assim, cara, eu já fiz muita coisa, sabe? Nossa, e meu pai, ele fez muita coisa errada, horrível, horrível, né? Mas é assim que nem você falou, ele fez o que ele podia fazer, né? E tá tudo certo, tá tudo bem, mas ainda eu preciso trabalhar muito em relação ao pai. E eu tenho, de coisa financeira, tá tudo certo, assim, tipo, combina muito, tanto da mãe quanto do pai, combina muito. Então, você viu como essa força do manter, você teve suas questões com o seu pai, e a questão e a força do pai é o de manter tudo, entende? Então, talvez isso seja uma repetição de padrão familiar que já vem, onde as pessoas não têm uma boa relação com a energia do pai, e aí acaba tendo dificuldade em manter as coisas. Então, no teu caso, também tem a parte do relacionamento. Quando eu olho para o meu marido e inconscientemente, né? Porque a gente muitas coisas são conscientes, mas algumas ações, mesmo diante da consciência, são inconscientes. Essa energia que você coloca inconscientemente de procurar o pai no seu marido deixa a relação mais pesada, porque ele energeticamente, no sistema familiar, sistemicamente falando, ele tem que conseguir sustentar duas energias: a energia do teu marido e a energia do teu pai, entendeu? Então fica pesado para ele, porque daí ele não consegue desempenhar na sua totalidade a energia só do marido. Inclusive, essa coisa pode ser um dos motivos que ele não consiga ser o pai da tua filha, porque ele já está exercendo metade dele como pai da esposa dele, entendeu? Entendi. Então, por isso que é. Sim, faz sentido. E às vezes eu falo para ele assim: nossa, se eu tivesse o meu conhecimento que eu tenho hoje, eu jamais teria ficado contigo. Menina, socorro! Menina do céu! Ai, Se eu tivesse o conhecimento que eu tinha de hoje, né? Porque né, se eu tivesse conhecimento, tipo, não, estou buscando meu pai, peraí, calma, vamos com calma aqui, né? Vamos. sim. Mas foi, aconteceu, não estava consciente no momento, provavelmente, né? Com certeza. Mas agora eu já estou mais consciente, mas agora já tem aí uma história, uma vida e tem outra vida, então tudo certo, vamos lá. Viu, mas deixa eu fazer um comentário sobre isso, assim, tipo, você falou que, entrando nesse assunto, assim, um pouco, mas você falou, Raquel, que as mulheres da sua família encerram os relacionamentos. Não serei eu que vou dizer pra você encerrar, mas se você tá dizendo isso, se não faz mais sentido o casamento, que Deus não me perdoe por eu tô falando, mas mulher, a vida tá acontecendo, entendeu? Tipo, vocês Mas têm aí, assim, ó, filha, né, e tudo mais, tem uma família. eu vou repetir com a minha filha, né? E eu sei quanta falta me fez é, a presença do pai, né? Eu sei quanta falta me fez, né? Então eu vou repetir com ela, né? Olha lá, ela tá aí, com a mãozinha ali atrás. Que gracinha. Entendi, entendi. Vou expor um pouco, gente, porque assim, a minha mãe e meu pai também se separaram. Eu sou filha de pais divorciados, entendeu? E por muito tempo, assim, agora não mais, mas por muito tempo eu também senti essa dor de não ter o pai, ver as amiguinhas na escola com o pai, elas, tipo, tinham uma qualidade de vida muito melhor. Mas aí depois eu fui entendendo o quê? Tomando o pai, né, com várias constelações, já faz anos que eu fiz e trabalhei isso. Sempre que tem alguma coisa também a gente olha e trabalha, mas aí eu fui entendendo o quê? A energia da mãe e do pai está dentro de nós.
Entende? A gente não precisa do marido para a energia masculina estar em nós. Nós temos que trazer a energia masculina e feminina integrada dentro de nós. É isso que nos dá força. É isso que nos torna mulheres inteiras. É isso que nos faz ser foda. Entendeu? Então, quando a gente toma a energia feminina da mãe e masculina do pai, e Isabel, corrija se eu não estiver falando coisa certa. Mas eu percebi isso, que quando eu comecei a entender qual era a minha energia feminina e qual é a minha energia masculina da mãe e do pai, aí a gente para de querer buscar essa sustentação no homem, entende? Embora ele seja essa parte da segurança e a gente consiga brincar, digamos assim, com essas energias, quando a gente tem essa consciência, fica um pouco mais fácil da gente olhar também para o masculino e para o feminino do homem. A gente já tem esse conhecimento dentro de nós. Então, é isso que eu comecei a estudar e integrar dentro de mim, assim, para eu conseguir receber e manter e multiplicar, receber, manter e multiplicar. E aí faz diferença quando a gente consegue perceber, entende? Essas energias inteiras dentro da gente e não uma outra pessoa para complementar. Falhou o áudio da Ana. Falhou aqui para mim também. Mas é isso mesmo. Quando a gente consegue, é isso que ela falou, é muito, muito certo. Quando a gente consegue entender a fonte de origem da nossa energia feminina com a fonte de origem da nossa energia masculina e essa integralização e colocar dentro da gente, a gente consegue, vou usar das palavras dela, a gente consegue brincar com essa energia. Quando eu preciso de uma energia mais masculina, que é de posicionamento, de manutenção, de desbravar algo, eu aciono dentro de mim a energia do masculino. E qual que foi a fonte na minha vida do masculino? Meu pai, né? E aí, quando eu preciso da fonte de energia feminina, de receber cuidado, receber carinho, receber atenção, aí eu aciono a minha energia feminina e a fonte original dessa minha energia feminina vem da minha mãe. Então tá, é muito isso, é a gente saber integrar as duas energias para que a gente seja uma mulher inteira e não fragmentada. É. Uma forma de a gente conseguir fazer isso, que eu vejo que funciona muito assim para quem ainda tem menstruação, é conhecendo o ciclo menstrual. Porque nas fases da pré-ovulação e da ovulação a gente tem uma energia muito mais masculina, e aí depois, na energia da menstruação e da pré-menstruação, a gente se torna um pouco mais feminina. Então, estudar isso, né, do ciclo menstrual é uma das coisas que também me ajudou a entender como que eu sou feminina e como que eu sou masculina, energeticamente falando, né? Foi bem bom assim para mim. É isso. Mais alguém tem alguma dúvida? Mais alguém quer enriquecer aqui nosso encontro com alguma percepção? Não? A gente vai... Aproveitem a terapeuta, gente. Terapeutas aproveitando das terapeutas. Eu aproveito. certeza sobre isso. Então tá, gente, vamos começar o exercício sistêmico então, tá? Vamos dar continuidade para a energia do pai, em específico. Eu vou precisar que vocês estejam com papel e caneta na mão, de preferência uma 4 que consiga ter bastante espaço, mas também se não tiver tá tudo certo, só faça um exercício um pouco menor para que caiba. Então, agora a gente vai pegar o papel e a gente vai desenhar uma linha do tempo da própria vida. Então, façam uma linha zona assim de ponta a ponta, não ocupem, não façam no meio da folha, façam um pouquinho mais para cima, porque depois a gente vai usar essa mesma folha. Então, quando vocês terminam de fazer, aí eu vou dar uns 2, 3 minutinhos, enfim, vou sentindo aqui o quanto tempo, tá? Vou colocar uma musiquinha aqui, o Megahertz do Amor, pra gente destravando essa energia, né? Que a energia do amor, ela destrava o que a gente quiser. E aí a gente vai colocar as principais memórias envolvidas. Tá bom?
Só repete para mim, por favor, qual foi as principais memórias? Aqui a gente vai colocar na linha do tempo as principais memórias envolvendo o pai. Então, pode ser presença, ausência, conflito, apoio, falas marcantes, essas coisas que te marcaram quando você fecha o olho e pensa no pai. Pode ser, inclusive, a ausência ou o momento que você queria ter, ele não teve, enfim. Mais uns 20 segundinhos. Vou parar a música. Terminaram ou ainda estão terminando? Faça um joinha para mim, por favor. Joia. Joia, então, fechou. Então, agora, deem uma respiração profunda para a gente tirar essa energia do pai nesse momento. Se coloquem numa energia neutra agora, para estar receptivo. E agora podem voltar. Então, agora embaixo, a gente vai fazer outra linha, tá? E a gente vai escrever momentos importantes que a gente teve com relação ao dinheiro. Pode ser ganhos, perdas, fracassos, conquistas, sabe? Esse é a tua relação com o dinheiro, momentos que faz você perceber o dinheiro na tua vida ou a falta dele, enfim. Vou dar mais uns 3 minutinhos, tá?
E vão fazendo joinha para mim quando vocês terminarem. Vamos lá, vamos voltando. Estamos prontas? Então, a gente vai olhar para esse papel agora e vai ver se existe, vai observar quais são as coincidências de padrão entre o que eu vivi com o meu pai e o que eu vivi com o dinheiro, tá? Se podem circular, se vocês conseguem identificar aí uma coincidência. Para isso eu vou dar um minutinho, tá? Um pouquinho menos.
Pronto? Então tá. Vocês conseguiram observar algumas coisas que podem estar, algumas coincidências de Sim, alguém quer comentar alguma coisa? Que daí a gente vai próximo, a gente vai finalizar essa parte com visualizações sistêmicas para conseguir integralizar o pai e a gente conseguir manter essa energia atrelada do pai e do dinheiro na nossa vida. Aproveitem esse momento, né? Para que tudo aquilo que a gente coloca para fora, a gente consegue estruturar melhor, porque tudo aquilo que está dentro da gente, a gente não consegue expressar, fica desorganizado, e quando a gente coloca para fora, essa energia já está em movimento, e aí a gente tem a oportunidade de ter outras percepções externas para que consiga integralizar o nosso interno e reverberar no nosso externo. Isso, eu vou falar aqui então. Por favor, Prazer, Samara. Então, o que eu observei aqui? Eu coloquei que meu pai era muito brincalhão, né? Uhum. E quando falou do dinheiro, me veio muito essa consciência, como se eu não levasse o dinheiro a sério. Como se eu estivesse o tempo todo brincando, sabe? Não fosse algo verdadeiramente sério. Eu falei, eita, cacetada. E aí, quando a gente não consegue olhar para o dinheiro como algo sério, porque assim, a energia, como eu falei ali no começo, acho que você não estava no comecinho, a energia do dinheiro é uma energia neutra. Então, ele vai ter a importância que você dá para ele vai ter a energia que você dá para ele. Então, e como a parte do pai está relacionada à manutenção do dinheiro, o dinheiro ele pode sim ser algo divertido, mas a seriedade também, porque tudo que é divertido é gostoso, mas se é só divertido, ele não consegue se manter na nossa vida, porque a diversão são momentos, né, da nossa vida. Então, se a gente olha para o dinheiro somente com essa energia de diversão, fica essa coisa de ele vem, mas daqui a pouco ele vai, né? Muito isso, tanto que vê assim, né? Eu faço dinheiro quando eu preciso, tipo, fazer alguma coisa que eu quero muito. Aí eu faço valor exato. Tipo, eu quero ir num evento, eu vou precisar de 5.000 reais para me hospedar. Eu vou e faço. Agora, se não tem nada, tipo, que eu precise fazer, tipo, o dinheiro fica. Né? Isso ficou muito claro, acho que faz 2 semanas atrás eu fiz o evento meu aqui em São Paulo. Consegui dinheiro para alocar sala, para fazer o coffee, em uma semana, assim, ó. 3 dias o dinheiro veio. Aí passou, cadê? Então, ou seja, olha que legal, olha que assim, ó, olha como o universo ele tá o tempo todo conversando com a gente na vida, né? No último encontro, você não pode estar presente. E a gente falou da energia da mãe relacionado com a energia do dinheiro. E o que é a energia da mãe? É o receber, ou seja, você tá ok com essa energia materna, porque você faz dinheiro, então o dinheiro vem, você tem essa facilidade do receber. Mas hoje você está aqui no encontro do pai, que é exatamente, que é essa energia de manter o dinheiro na minha vida. Ou seja, a gente aqui precisa trabalhar para você olhar para o pai como energia de algo que garantidor, algo que você consegue manter na sua vida. E não só quando você precisa de algo, porque daí quando você fica nesse fluxo só de eu preciso fazer um evento, eu preciso levantar 10.000 reais, você faz isso. Então, a tua dificuldade não está em fazer dinheiro, não está na energia do receber, que é a energia da mãe, mas sim na energia do manter, sabe? Então, assim, de eu não ter que precisar correr atrás desses 10.000 reais, porque esses 10.000 reais vai estar rendendo ali, entendeu? Então, essa energia do pai. É divertido ter dinheiro? É claro que é divertido, mas eu também preciso manter. Na nossa vida, a gente não precisa ter vários momentos de diversão, senão a vida fica um porre. Sim, né? Então vem essa coisa de eu preciso manter esses momentos de dinheiro na minha vida, não só quando eu preciso, porque fazer dinheiro eu faço, mas eu também preciso manter para que eu não precisa desprender essa energia para fazer, porque ele vai estar mantido na minha vida. É.
Acho que também tem muita questão de eu nunca ter visto, eu sou consteladora também, venho tentando tomar o pai, aí cria resistência num monte de coisa, né? Então, na questão de olhar meu pai como um homem forte, como força, né? Você não consegue ver o pai como força, só algo como divertido, ok. Porque É, foi o pai que ele foi, né? foi a forma como você enxergou ele, é como você enxerga a manutenção do dinheiro, né? Então, dinheiro é só para diversão, ou dinheiro é só para quando eu preciso de algo, porque senão deixo a vida me levar, né? Então, essa parte que a gente precisa tomar o pai com uma posição de força, uma posição de mantenho ele aqui firme dentro de mim, integralizar essa força mesmo. Muito maravilhosa, muita gratidão pela tua. Mais alguém quer fazer uma percepção, alguma observação, colocar essa energia para fora? Eu, né? Não tem dinheiro, ausência. Eu tenho que rir para não chorar. Claro, com certeza, desde que seja um riso consciente. Ai, Falei ai. desde que seja chorando na Grécia. Isso. Dá pra chorar, mas vamos chorar na Grécia. Se é para passar perrengue, que seja um perrengue internacional. Então, vamos lá, gente, para visualização sistêmica. Então, assim, eu vou pedir nesse momento, tá? Para que a gente se mantenha com o nosso corpo físico, mental, consciente e inconsciente aberto para sugestões que eu vou guiar vocês, tá? Então vamos ficar numa posição confortável, vamos fechar os nossos olhos. Vou pedir para vocês estarem conscientes com relação ao fluxo da vida que vem por meio da nossa respiração. Então, fechem os olhos. Inspirem. Respirem. E agora eu vou pedir para que vocês visualizem o Pai à sua frente. E para aquelas pessoas que de repente há muito tempo não vê o Pai, não lembra da sua afeição, ou não teve como ter o Pai presente, enxerguem ali a silhueta, uma sombra ou um sentimento paternal. Se conectem com essa energia do paterno, do pai, da força. E agora, mentalmente, olhem para ele, integrem ele, se conectem com ele. E mentalmente repitam: você é o meu pai. E eu sou sua filha. Eu tomo a vida que veio através de você. Exatamente como ela foi. O que é seu, deixo com você. O que é meu, eu assumo agora. Sintam essa força do masculino integrando vocês, entrando em cada partícula do ser de vocês, tomando posse, essa energia do pai, essa energia do paterno, essa energia da força, essa energia da manutenção de ir para a vida. E agora, visualizem o dinheiro ao lado do pai ou atrás dele. E essa energia do dinheiro vai estar atrelada com a energia do mundo, do trabalho. Você vai sentir que junto dessa energia do dinheiro que está do lado ou atrás do seu pai,
está atrelado ao dinheiro de manter as coisas na sua vida, de manter o dinheiro na sua vida. De manter o seu trabalho, de manter aquilo que você se propõe a fazer. E repitam mentalmente. Quando eu o julguei, eu rejeitei. Também fechei portas para minha força de criar, para minha força de manter. Quando eu escolho olhar para você com mais respeito, o dinheiro que vem se mantém e eu abro espaço. Novamente, hoje, com mais consciência, eu escolho olhar para você, Pai, com mais respeito. E o dinheiro que vem se mantém e eu abro espaço. E agora você vai imaginar essa força do masculino, essa força de manter, vindo em sua direção cada vez mais próximo, mais próximo. E está tão próximo que essa energia entra dentro de ti. E a energia do dinheiro, do pai, de manter, da força, de posicionamento, a partir de agora faz parte de cada célula do teu ser. O teu inconsciente agora entende que o pai faz parte. Que o pai, do mesmo jeito que pode ser divertido, ele também é sério. E que por meio do pai o dinheiro agora fica na sua vida. E na medida que o dinheiro fica, e na medida que o dinheiro se mantém, ele prospera mais, porque ele tem a morada dentro de cada um de nós. E você vai vendo que você vai tomando uma força, e essa força vai te impulsionando para tudo aquilo que você quer. E essa força mantém tudo aquilo que você conquista. E essa força do masculino está dentro de você, cada vez mais forte, cada vez mais presente. E essa força do masculino é tão grande que você sente o dinheiro fazendo parte de você, as conquistas fazendo parte de você. E o dinheiro que vem, ele se mantém. E quanto mais ele se mantém, mais ele se estrutura, mais ele se torna firme, concreto. Mais abre espaço para fazer mais e mais dinheiro, para ter mais e mais força. Hoje, eu escolho olhar para o dinheiro, eu escolho olhar para o pai. E eu escolho manter tudo aquilo que eu quero. Agora respirem profundamente com essa nova consciência tomando parte de todo o seu ser. E com essa nova consciência vou voltando para o aqui, para o agora, abrindo seus olhos e estando aptos para a nossa nova realidade. E assim é, e assim está feito. Como estamos? Nossa, eu senti uma energia assim, tipo, bem. Vou usar a palavra forte, assim mesmo, mas no sentido bom, entendeu? Enquanto Firme, eu tava sentindo, parecia que eu podia ficar mole, que a energia tava ali. te sustentando. Aham. Maravilhosa, perfeita. Alguém quer trazer uma percepção? Eu me senti como o dinheiro estava atrás, né? Antes de você falar, eu já vi o dinheiro atrás dele.
E aí depois, como se eu fosse um imã, aquele dinheiro vinha na minha direção e grudou em mim, grudou no meu campo, assim, grudou no meu corpo. E aí, o que eu sentia com aquele dinheiro, assim, o caminhar, que eu me via caminhando com aquele dinheiro tudo ao redor de mim, era uma determinação e era uma força, mas é uma força leve, suave, sabe? Uma determinação, uma força calma, assim. Que lindo! E você viu que legal? O dinheiro veio e ele grudou até mim. Quando a gente gruda algo, que força que é essa? Manutenção. Ai, que bom. Ai, que bom. É o manter, né? A nossa mente ela é simbólica, né? Então essa cola é justamente isso que a gente trabalhou hoje, é o manter. Nossa, foi muito assim, foi muito de visão e de sentir, conectada mesmo, assim, no dinheiro. Maravilhosa, gratidão. Boa noite, menina. Boa noite, Elisa, maravilhosa. Prazer em conhecê-las. Sou apaixonada pela constelação familiar, né? Sempre. Que bom. Mas assim, ó, quando a gente pensa que a gente sabe alguma coisa, a gente não sabe nada. Normal, por mais que a gente estude, mais a gente vê que é pouco que a gente estudou, né? E ainda como a gente traz camadas, né? Ainda muitas camadas ainda para ser olhada, né? Referente a pai e mãe, né? Eu muito forte para mim a energia do meu pai, porque assim, meu pai já faleceu faz 10 anos. E para mim foi um luto assim que tive que trabalhar muito, sabe? Porque foi uma perda assim, e hoje eu consigo falar sem chorar, tanto que hoje trouxe a energia dele, visualizei ele, mas senti amor e não senti mais aquela dor que eu sentia, né? Uhum. Mas o meu pai, assim, ó, eu trago muita força. O que que eu, hoje, assim, eu tive uma percepção maravilhosa, nada é por acaso, né? Assim, de eu estar aqui hoje, como eu precisava desse momento, Que bom. bem assim, porque, meu, era para mim estar hoje nesse encontro, eu precisava desse encontro hoje. Gratidão, universo. Porque o meu pai ele era um homem próspero, protetor, mas ele tinha uma crença muito forte que o dinheiro era difícil para ganhar. Por mais que o dinheiro vinha para ele com facilidade, mas ele tinha aquela crença que para ganhar dinheiro tem que sofrer. E daí eu trago muito isso em mim ainda, sabe? Quando, e assim aqui também a percepção que eu tive nesse processo terapêutico que a gente fez, veio com clareza para mim que sempre que o dinheiro vem para mim com facilidade e prospero no dinheiro é quando estou presente e quando eu trago a força masculina do meu pai, o dinheiro vem e prospera. Mas mesmo que o dinheiro venha com facilidade, ainda tem aquela, sabe aquela coisinha na mente ali dizendo assim, aí vem o sofrimento, sabe? Aí tipo assim, para ganhar dinheiro tem que sofrer. Sempre acontece isso comigo, tipo, ganhei dinheiro. Tanto, meninas, que quando eu fiz a minha viagem lá, que eu criei a minha viagem, eu tive uma crise de ansiedade antes de ir para a viagem. E a gente fica cego, né, quando a gente está ali no processo. Aí o meu esposo, mesmo que não estudou tudo isso, ele me trouxe pro meu eu, assim, sabe? Ele falou assim, essa ansiedade que tu tá sentindo não é tua, é do teu pai. Sabe? Aquele medo que eu estava sentindo de ir para um país desconhecido, para uma viagem internacional, a crença limitante, ele me colocou. Aí quando ele falou, gente, foi automático. Já acabou a minha ansiedade. Aquela ansiedade que eu estava sentindo era do meu pai, aquele medo, aquela crença. Aí vocês vejam, né, o quanto é importante a gente olhar mesmo para o pai, para a mãe, para a gente conseguir se conectar com nós, né, com a nossa essência, né? Gratidão
por eles, né, que eles foram no nosso canal para nós estarmos aqui, mas para que a gente possa desassociar, né, olhar para isso, mas desassociar para a gente conseguir seguir a nossa vida com mais leveza. Espero que vocês conseguiram me entender. E gratidão, meninas. Maravilhoso essa dinâmica, amei. Isa, eu só desativei teu áudio. Ativa de volta, por favor, porque tava dando interferência. Vê se você consegue. Isso. Então, passo a palavra para você, meu amor. Para mim? Para Ah, você. tá bom. É, mulheres, então, agora com relação à constelação, tudo, queria ouvir um pouquinho de cada uma, assim, como que foi hoje para vocês o encontro? Em poucas palavras, já, a Elisa já falou, a Raquel está interagindo já também desde o primeiro encontro, mas compartilhem com a gente aqui, tipo, ou no chat, ou aqui mesmo na câmera, como que foi para vocês, esse pequeno processo de transformação, né? Porque a gente não consegue fazer uma grande transformação num encontro de 1 hora e meia, mas a gente consegue fazer uma pequena transformação que ela vai reverberando aí no decorrer dessa semana. E quem está fazendo os encontros todos aqui com a gente, que vai fazer os 4, vai ver como isso vai ajudar muito, né, na parte energética, emocional, mental, da alma. Aí só vai ficar faltando a parte do marketing, do negócio, do conteúdo, que isso, quem está fazendo os 4 encontros vai ganhar o curso, né, do planejamento dos 5 dígitos. 5 dígitos é fazer 10 mil ou 10 mil para cima, né? Fazer os 2 dígitos ali, então 5 dígitos. O curso é feito para ensinar quem quer fazer 10 mil reais ou mais por mês, ah, dentro de um processo organizado, tá? Eu que criei o curso, então quem tá aqui hoje, que já veio no encontro passado, já, e se vier nos próximos 2, porque tem essa condição, né, de estar presente, vai ganhar o acesso a esse curso, tá? E se tiver dentro da comunidade Bora Empreender, vai ter a possibilidade de tirar dúvidas com a gente nos dias de mentoria. Tá, então eu queria escutar de vocês uma palavrinha bem pequenininha aqui, tipo, o que vocês conseguirem compartilhar. E aí depois enquanto eu vou compartilhando minha tela aqui, que eu quero mostrar para vocês o que que é, né, o Bora Empreender, como que funciona, a, o que que vocês vão ganhar se vocês participarem, qual que é o propósito e por que que vai valer muito a pena a gente caminhar em egrégora. Porque, olhem, sozinha hoje aqui, a gente poderia ter feito e a Isabel, uma constelação, eu e ela. Mas estarmos aqui em egrégora, e todas nós aqui, a gente não está aqui por acaso, igual a Elisa falou. Nós estamos aqui porque algo vibrou dentro da gente, algo nos fez estar aqui. A gente separou 1 hora e meia do nosso tempo para olharmos para o dinheiro. E imagina se a gente continua fazendo isso aí no decorrer desse ano, transformando a nossa mentalidade, a nossa consciência e as nossas estratégias, os nossos processos de negócio, nossa rotina também, o quanto que a gente não pode crescer juntas, né? Então é isso que eu quero mostrar para vocês que pode ser algo grandioso na vida de todas nós aqui. Eu vou voltar aqui só E aí eu quero compartilhar com vocês essa parte aqui do Bora Empreender, que toda vez eu quero compartilhar e ele me dá um bug aqui no negócio. Só um momento. Vou pegar aqui. Não saiam, por favor, tá? Que esse momento também é importante. A gente quer que vocês saibam, que vocês conheçam, tá? O que que é, tá? O porquê que a gente criou, qual que é o nosso propósito, o que que a gente quer para vocês, tá? Eu e a Isabel, a gente é terapeuta, a Isabel é consteladora, tem já o processo dela. Eu me formei terapeuta também, mas depois que fiz as terapias, eu resolvi investir muito mais na minha carreira de estrategista de negócios. E quando a gente se conheceu, a gente quis montar aí é, algo que pudesse contribuir com outras terapeutas. E é por isso que o Bora Empreender nasceu, tá? O Bora Trocar é um grupo que faz parte do ecossistema do Bora. E aí, ali tem nossos eventos gratuitos, mas dentro da comunidade Bora Empreender, nós
temos uma proposta um pouco mais desenhada, uma proposta um pouco mais estruturada. Então, o que que aguarda todas vocês, se vocês decidirem participar, tá? Nós queremos torná-las mulheres livres, mulheres que faturam aí 5 dígitos por mês, que é o que eu já estou fazendo, já faço, já estou ensinando outras mulheres a fazerem, e nós queremos trazer isso para que você seja bem paga, valorizada, que você seja feliz fazendo o teu negócio, recebendo dinheiro, sustentando ele na sua vida. Então, a comunidade serve para isso, para transformar mulheres terapeutas comuns em terapeutas muito bem-sucedidas, terapeutas bem pagas, valorizadas. Sabe aquelas terapeutas que são procuradas pelos seus clientes? É isso que a gente quer fazer. Vamos ver se vai passar aqui. Tá? Então, para quem que é a nossa comunidade, tá? Para quem que é a nossa comunidade? São para mulheres terapeutas que querem e estão dispostas a fazer dinheiro dentro e fora da internet e também sustentar, multiplicar esse dinheiro, fazer um negócio escalável, lucrativo, para que você consiga transformar muitas pessoas ao mesmo tempo. Então, quando a gente fala de um negócio que escala, que lucra, que dá dinheiro, ele é um negócio que precisa ser escalável. Vocês estão num modelo de negócio escalável. Vocês estão vendo uma aula, que a Isabel está dando uma aula, um exercício e várias mulheres estão fazendo. E nós queremos ajudá-las a desenhar esses processos para vocês montarem escolas, para vocês montarem empresas de transformação de consciência, para vocês conseguirem transformar muitas pessoas ao mesmo tempo e o dinheiro dessas pessoas virem para vocês conseguirem ensinar cada vez mais. Então, é para a gente fazer isso. Se vocês têm o desejo aqui de montar um Instagram que ajude a vender, se vocês têm o desejo de montar algo que possa atender muitas pessoas, porque vocês têm a consciência que esse tipo de negócio é o que dá dinheiro, ou é um negócio que é bem caro, ou é um negócio que é muito escalável. São esses dois modelos que fazem uma mulher bem-sucedida, uma mulher milionária, uma empresária de negócio bem-sucedida que fatura 10, 15, 20, 30, 50, 100 mil por mês. E é para esse lugar que a gente está indo e a gente quer trazer vocês para esse lugar também. Então, é para esse perfil, tá? E não é para aquelas mulheres que estão contentes com a situação que fazem pouco dinheiro e não querem fazer mais dinheiro, que estão na zona de conforto, que não pensam em ser empresárias, né? Então, o Bora Empreender é para mulheres que pensam e desejam e escolhem ser empresárias, além de serem terapeutas. Né, eu sempre falo com a Isabel aqui, tipo assim, Isabel, você é terapeuta, skin terapeuta, junto com skin empresária. Então a gente tem que pensar desse jeito. Descoladas que somos, blogueiras que somos, divertidas que somos, não precisamos andar naquele padrãozinho de terno, embora seja muito legal, mas a gente tem que ter a mentalidade de empresária, a gente tem que ter a mentalidade da estrutura, a mentalidade do pai na nossa vida, entendeu? Que é ele que nos dá a sustentação. E olha, faz muita diferença a gente integrar o pai e aí a gente ir com tudo para cima da realidade, estruturando o nosso negócio, sabe? Faz muita diferença. Depois que eu comecei a fazer essa parte de integrar o pai, ficou muito melhor. E esse tipo de estrutura que eu estou mostrando aqui para vocês faz parte de ter integrado o pai, faz parte de trazer a estratégia, a estrutura, a sustentação. Essa apresentação ela já rodou por muitos lugares, né? Então, ela é a estrutura que sustenta o Bora. Ela é a estrutura que sustenta a nossa entrega para vocês aqui. Então, o ambiente do Bora é qualificado, é seguro, estamos todas entre terapeutas, tá? Tem apoio emocional. Essas trocas que a gente fez aqui hoje são trocas de apoio emocional. A gente pode se abrir. Quem está aberta para a transformação se abre, se comunica, recebe feedback. E aí a gente tem trocas estratégicas, trocas grandiosas. Nós temos a nossa egrégora feminina só mulheres. Por quê? Porque aqui a gente pode se expressar, se abrir, falar de relacionamento com o pai, com o marido, com o filho, jogar para os cachorros, xingar, e ninguém vai julgar. Muito pelo contrário, a gente vai se ajudar e apontar o dedo se precisar. Falar assim, guria, tá errado, você tá fazendo merda. Você tem que sair desse lugar, entendeu? Então, é para isso que serve. E também as nossas mentorias coletivas para trazer crescimento. Então,
Eu ainda não tive a oportunidade de dar uma aula de marketing para vocês aqui no Bora Trocar, mas eu queria, ó, descer o sarrafo em vocês, para vocês serem as marqueteiras que vocês precisam ser, entendeu? Para vocês venderem com garra, com força. E, cara, é muito bom o dinheiro chegando e cliente te procurando. E é isso que eu quero que cada vez mais a gente viva. Eu e o Isabel vivemos. Tenho certeza que muitas de nós aqui que vão ver depois ou que estão aqui também já vivem isso, mas como seria potencializar? Como seria ampliar? Como seria expandir e receber mais dinheiro, fazer mais dinheiro, sustentar mais dinheiro, ajudar mais gente, transformar mais a consciência do planeta Terra? Seria realmente muito grandioso. Então, é isso que nós estamos aqui dispostas, disponíveis, entregues para fazer com vocês. Para quem tem esse tipo de problema, se o Instagram tá mais parado que a água de poço, se não vende pelo Instagram, se acha que o Instagram é o business, porque isso é o maior erro de toda empreendedora. Teu Instagram não é teu negócio, você precisa de um negócio, você precisa de estrutura, de link, de plataforma, de processo, tá? Se você fica se sabotando toda hora para fazer dinheiro ou para cobrar, entendeu? Se você não tem mais criatividade, tá faltando ideia, é por falta de estrutura, não é por falta de criatividade. Se você está pensando em desistir, tá? Se você trabalha muito e ganha pouco, tá faltando merecimento, tá faltando valorização, tá faltando inteligência estratégica para você vender algo, uma transformação num preço justo e encher o bolso de dinheiro, porque aqui gostamos de dinheiro, não é, minha filha? O dinheiro deixa a gente mais bonita, deixa a gente mais gostosa. A gente pode brincar de viajar, a gente pode brincar de se divertir, de sair, de comprar roupa, comprar look, comer fora. Ah, que glória, não é mesmo? E aqui o que que ganhamos participando, tá? Esses encontros de expansão que a gente faz no Bora Trocar, tá? Eles são uma provinha do que a gente tem dentro do Bora Empreender. No Bora Empreender, nós temos rotina semanal. Segunda acontece uma coisa, terça outra, quarta e quinta outra coisa, sexta outra, e tem o rolê acontece a semana inteira. Segunda-feira, a gente tem a segunda-feira da ativação. É o dia de você botar a tua meta semanal, para você botar energia ali, ó. Terça-feira, a gente abre a conversa para a gente falar de uma treta que está acontecendo, para a gente trocar ideia e se ajudar. Quarta e quinta tem mentoria gratuita, então tá aberta ali para todas se ajudarem, porque todas são terapeutas e as estratégias de negócio a gente troca. Eu trago os direcionamentos, a Isabô também traz a parte emocional, mental, e a gente orienta o negócio, a gente orienta a mentalidade de empresária, sustentando a nossa energia, vibrando alto, juntas. É juntas que a gente consegue fazer, é juntas que a gente sustenta, entendeu? Então, tem a plataforma também, vou abrir para vocês verem aqui, se vocês para vocês só conhecerem rapidinho como é que tá o ecossistema já, tá? Pode divulgar o teu trabalho através das palestras que a gente convida para fazer. Então, agora em junho a gente vai ter mais um, um, um evento desse de 4 encontros. E depois a gente quer abrir para mais mulheres virem aqui falar, palestrar, ensinar. E aí, todo o dinheiro que a gente arrecada, uma parte disso vira dinheiro para você na sua conta, tá? Então você vai receber um convite, quem quiser, e aí nós vamos juntas. O propósito é esse, porque sozinha você fica limitada. Essa é a verdade. A gente se limita porque a gente não recebe feedback, a gente não recebe apoio, a gente não recebe entrega do outro, e aí a gente acaba se limitando. Então, quem já sente que precisa de uma comunidade de mulheres para caminhar junto, que quer viver essa experiência de ter troca, de ter incentivo e também contribuir, o Bora é o caminho. O Bora Empreender é esse lugar para a gente ter. Então, alguns depoimentos aqui das nossas clientes, mentoradas, alunas, tá bom para vocês conhecerem. E vou falar o preço para vocês aqui e depois vou fechar essa tela e vou mostrar a plataforma para vocês, tá? Então, o preço à vista do ano, para quem quiser participar o ano inteiro com a gente, toda semana, todos os encontros, é 997 à vista ou 12 vezes de R$ 103,11 no cartão de crédito, tá bom? Assim que se inscrever, já ganha plataforma, já entra no grupo, já recebe uma chibatada de desenvolvimento de consciência, tá? Já tem acesso aos outros dates, tem acesso ao curso do Plano 5D e tem acesso também ao próximo dia de mentoria, onde a gente se reúne e daí, assim, trazer problema financeiro, do relacionamento,
produção de conteúdo, não sei gravar, não sei editar, não sei que tipo de conteúdo fazer. Quem for fazer o plano 5D, que é o curso que vocês vão ganhar aqui, já vai poder tirar dúvidas do curso dentro da mentoria, assim, não tem porquê vocês pensarem em caminhar sozinha com tanto de benefício e transformação que a gente está aqui propondo para vocês. E eu vou falar uma realidade. Eu já andei muito tempo sozinha e eu hoje também faço parte de outros grupos de mentoria para trazer coisas para você. E é muito bom como quando a gente tem gente para nos puxar, gente para nos empurrar e nos puxar. Porque às vezes a gente está lá embaixo, no buraco, e a gente reluta em mandar uma mensagem para alguém ou vai mandar mensagem para quem não está querendo a mesma coisa. Então, aqui nesse grupo, todas queremos a mesma coisa: faturar, ganhar dinheiro, ter nosso negócio estruturado, ser bem-sucedida, bem valorizada. Ou estou falando alguma coisa? Estou falando mentira. Alguém não quer isso? Alguém não deseja? Se alguém não deseja, A então gente chega. Mas se alguém deseja, gente, então o que vocês acham da gente construir isso juntas? O que vocês acham de a gente trabalhar dia após dia, entende? Em egrégora, uma puxando a outra, a comunidade se fortalece na dor e no amor, entendeu? Porque a treta de uma já foi treta de outra e a outra tem a solução. Acelera quanto o processo? Acelera quanto, mulheres? É assim, ó, um nível de aceleramento que não está explicado. Então, para vocês verem o que, que já tem aqui na plataforma, deixa eu ver como é desktop aqui, ó. Eu vou compartilhar. E aí, se vocês quiserem tirar alguma dúvida sobre a plataforma, sobre condições, podem mandar aqui já no chat ou podem abrir o microfone mesmo e aí compartilhar aqui, tá? Então, a nossa plataforma tá assim, olha como ela está linda, com a nossa identidade visual maravilhosa. Entra aqui, você já vai ter acesso ao WhatsApp, né, do nosso grupo de trocas e interações. Aí já tem os treinamentos disponíveis aqui para vocês, tá? Então, marketing e vendas, negócio inteligente, vai ter o plano 5D, já tem os planos aqui, os dates de expansão, tá? Os dates de desbloqueio financeiro que são esse, e aí vão vir palestras e outras coisas que vão vir surpresas e vocês vão participando e principalmente ajudando a construir. Vocês vão vendo e vão modelando o negócio para montar o negócio de vocês. Não pensem como apenas terapeutas. Pensem como eu quero montar um negócio de terapias para que eu prospere, para que eu lucre, para que eu tenha dinheiro. E a estrutura que vocês estão recebendo, vocês podem modelar para que vocês construam um negócio de vocês. Então a gente também entrega isso, a gente também incentiva a isso, a gente abre a cabeça de vocês para que vocês façam isso. Evento presencial, palestra, curso gravado, workshop, roda de troca, roda de mentoria, a gente também quer que vocês peguem e vocês façam, sabe? Na cidade de vocês, cada uma de vocês com o ecossistema de vocês. Já pensou quão grande pode ser isso? Vocês aqui são as nossas estrelinhas e vocês vão criar as constelações de vocês aonde vocês estiverem. Essa que é a proposta do Bora. É para isso que ele existe, para treinar vocês, pegar vocês e fazer com que vocês vençam na realidade, para com que vocês criem a realidade mais foda, mais poderosa que vocês podem imaginar. Então, aqui quero saber aí agora o que que vocês têm para compartilhar com a gente. Tem perguntas, se vocês gostaram, como que tá isso para vocês. E daí podemos encerrar aqui. Muito obrigada, gente, pelos comentários aqui da Gabriele. Eu gostei bastante, me trouxe alguns insights, algumas coisas que eu nunca tinha parado para pensar. Foi bem interessante. Muito obrigado, Gabriele, pelo seu feedback, pelo seu comentário aqui. E a Samara também deixou aqui é, que está trocando a pequenininha, mas adorou fazer uma meditação muito bonita. Muito obrigada, gente, por vocês compartilharem os depoimentos de vocês, o que vocês acharam. Quem quer falar, se ninguém quiser falar, daí a gente pode encerrar e aí a gente conversa no WhatsApp, tá bom? No nosso grupo de trocas ali. O que que eu vou pedir para vocês como tarefa de casa? Vou deixar uma tarefa aqui, tá? Para vocês irem lá no grupo, ali do Bora Trocar agora. Assim que a gente encerrar, abram lá e mandem um áudio, convidando as outras mulheres, porque vocês são as mulheres que, assim, estão prontas, decididas
Vocês estão, na realidade, resolvendo os problemas. Tem 60 mulheres ali naquele grupo que também precisam disso, porque elas não entraram ali por acaso. Então, convidem elas, porque a gente está convidando, a gente está chamando. Mas quando a comunidade começa a dizer o quão foi bom, a comunidade, vocês são as nossas líderes da nossa comunidade. Então, quando vocês fazem isso e se posicionam como mulheres que estão querendo transformar a realidade e falam assim, mulherada, vocês estão perdendo. Por que que vocês não estavam com a gente? O nosso hoje foi muito transformador. A gente consegue trazer mais, sabe? E nós, quanto mais mulheres se desenvolvendo e quanto mais energia a gente tiver aqui, mais a gente tem trocas. Mais a gente potencializa uma o negócio da outra. Eu e Isabel não estamos aqui para lucrar em cima de vocês, nós estamos aqui para fazer vocês crescerem, para fazer vocês prosperarem. Entende? Porque a gente já prosperou. A gente já cresceu, a gente já tem dinheiro, a gente já tem nosso negócio, a gente já tem cliente. Então a gente não está fazendo por nós, a gente está fazendo por vocês. E a gente quer ver vocês brilhando. A gente quer o Instagram de vocês bombando. É sobre isso, entendeu? É sobre isso. Combinadas? Combinadas? Maravilhosas, maravilhosas. Alguém quer falar alguma coisa? Eu. Vamos lá. Meninas, eu quero agradecer, amei. E como a gente vê que é simples, né? Não foi algo, uma meditação simples, mas bem alinhada. E eu falo que a transformação é aí que acontece, né? No simples. E o quanto é importante a gente olhar para isso, né? Que a gente está no piloto automático e muitas vezes não para para observar o que está travando o nosso dinheiro. E foi muito interessante porque, assim, ó, eu tenho muita dificuldade de manter o dinheiro. O dinheiro eu ganho com facilidade, muitas vezes, vem. Quando eu coloco energia masculina, ele vem. Mas ele vai muito rápido. E aí, tipo assim, ele vai e eu não mantenho o dinheiro, entendeu? Acho que é a realidade de todas, praticamente. Da grande maioria, não de todas, né? Da grande maioria. Mas, e é isso que eu quero trabalhar isso com vocês, né? Juntas aqui para nós crescer, para manter o dinheiro. E vem cada vez mais dinheiro e crescer mais dinheiro e ficar milionárias. Amém! Atualiza essa realidade. Para todas, todas que desejarem. E é possível, né? Porque a gente tem a facilidade, pode ver, se tu coloca energia em algo e tu determinou, o dinheiro vem. Mas é isso que tem que ser trabalhado, é manter essa abundância, manter essa, né, esse fluxo de dinheiro, né? Exato. Porque talvez eu tenha que olhar para isso rapidinho, que o meu pai, ele era de guardar muito dinheiro. Ele não era de aproveitar o dinheiro porque ele tinha muito medo de ficar, porque ele era muito pobre, muito pobre. E ele prosperou e ficou rico, ficou rico. Mas ele tinha medo de perder. Então ele não vivia, ele não aproveitava o dinheiro. Então ele era escravo do dinheiro. E eu já, quando eu ganho, eu gasto tudo, entendeu? Como se fosse assim, Ao contrário. entendeu, né? Aí, tipo assim, eu ganho, tipo, eu vou viver como se fosse o último dia da minha vida. Então é isso que eu quero equilibrar. O que falta para mim é o equilíbrio do dinheiro. Apenas isso, meninas. A manutenção, né? A energia do pai na firmeza de manter e estruturar, né? Alguma coisa. É isso aí. Na parte energética, talvez a Isabel até consiga fazer uma coisa melhor. Porque você não tem esse desafio de fazer. Na Não. parte estratégica, você está pecando porque você está trabalhando com picos de dinheiro em vez de trabalhar a recorrência. Entende? Então você precisa entrar por Bora e daí ter mentoria comigo para poder entender que trabalhar com picos é bom quando você já tem a recorrência, quando você já tem aquilo que vem sempre. Então, na verdade, no teu negócio, a gente precisa estruturar algo que o que que precisa vir sempre, entendeu? Como que eu vou montar um produto ou um modelo de negócio que eu tenha a recorrência, que eu tenha algo que me dê longevidade, algo que o cliente fique me pagando, LTV se chama isso. Sabe? Então tá precisando estruturar isso, tá precisando criar algo para que você use a sua força para montar uma estrutura
que mantenha essa força a longo prazo na sua vida. Porque quando você fizer um esforço de pico, você não vai estar lá, você não vai estar lá embaixo. Esse pico ele vai te dar um pico de faturamento, mas a tua base de faturamento ela vai estar mantida. Entendeu? Vou te dar um exemplo. Os meus clientes me pagam mensalmente, mensalmente, mensalmente. Agora estamos estruturando alguma coisa que vai dar um pico, entendeu? Então, mas o dinheiro da base tá ali. E a base ela é a estrutura. Ela é a mentalidade primeiro. Isso, o dinheiro não falta, né? O dinheiro não falta. Sempre ele está vindo porque eu tenho várias linhas que eu sempre estou em movimentos. Mas o que acontece comigo, eu não consigo guardar o dinheiro, é isso. O dinheiro vem, eu não consigo, eu quero ter guardar dinheiro, Uhum, uhum. organizar assim a minha vida com o dinheiro, tipo assim, ter uma poupança, sabe assim, é isso que eu quero, guardar dinheiro. Entendi. Mas você já tem, tipo, caixinha no banco? Você já tem alguma coisa assim? Tenho, mas é isso que eu quero ter mais assim, a organização financeira, é isso que eu preciso fazer. Entendi. Tá, porque dinheiro. Já tentei fazer, mas não consegui. Entendi. Tá faltando um propósito por trás. Se você não tá, É, se você tá gastando o teu dinheiro, você não tem um propósito para ele, entendeu? E aí você gasta porque você não tem aonde investir, você não sabe o que fazer, daí torra, entende? Então, na verdade, tá faltando propósito para você. O que que você quer? Você quer botar um silicone? Você quer viajar para Europa? Você quer arrumar casa? Você quer comprar roupa? Você quer comprar um carro novo? Então, quando tem um propósito por trás, um objetivo bem definido, aí você vai saber, cara, não vou extrapolar desse limite, não vai sair mais do que isso, porque eu tenho um propósito. Eu quero ter 50 mil na minha conta, eu quero ter 30 mil, porque eu quero sentir essa sensação do ter. Então, eu considero assim. Então, por exemplo, para eu conseguir chegar num nível ali de manter o dinheiro, eu falo assim, cara, a minha meta é tanto, é 30 mil na minha conta. E deu certo, entendeu? Então, falta definição do teu propósito. Quando você define a meta, tipo, eu quero ter para sentir, talvez porque agora tem que entender se talvez você não precisa, e aí você tem que trocar, tipo assim, cara, já que eu não preciso do dinheiro porque eu moro com meu marido e as contas estão pagas, então eu vou começar a fazer o quê? Então, algo assim, entendeu? Então, qual que seria o propósito? E qual seria o benefício, principalmente, de não manter? Se é, você não mantém, qual é o benefício? O que que você está se beneficiando? Porque você pede para alguém e essa pessoa dá, porque às vezes, né, a gente entra num estado que a gente daí quer dinheiro e daí o dinheiro aparece, ou você faz ele. Então tem algumas daí nuances que precisaria entender por que que você está se beneficiando e não manter. Porque daí é esse benefício que você tem que trocar. Você tem que trocar o benefício do não ter, porque o dinheiro vem de qualquer jeito para, e se eu tiver? Qual seria o benefício, entendeu? Como eu me sentiria? Daí muda, é isso que tem que procurar entender. Pra... legal essa são bem interessante. Gratidão, meninas. Amei e vou entrar pro bora. Oba! Ah, jura? Bora então! Maravilha! Vamos entrar pro bora! Bora, bora, entrar pro bora! E sozinha, a gente Para precisa ter, né? junto, né? Quando a gente caminha, isso é o nosso propósito, é a gente caminhar junto para uma coisa maior, porque uma cresce, a outra cresce, vai levando, a gente vai conversando, vai trocando ideia, vai tendo insights de empresárias ali, sabe? É justamente essa mentalidade mesmo. E muitas vezes a gente tem muito para contribuir, mas tem pouca estrutura. E essa parte assim, eu vejo que tem, agora falando um pouco de mim, fora do bora. Eu tenho muita mentalidade, eu tenho muita facilidade em fechar pacientes, mas eu não tinha uma estrutura. E a Ana veio e ela ensina muito isso, principalmente nos dias de mentoria, ali ela traz assim um conhecimento muito legal que muitas vezes nós, enquanto somente terapeutas, e não com essa mentalidade de empresária, a gente peca, né? A gente fica só naquele de, aí vamos fechar um pacote aqui, um pacote ali, mas a gente não tem uma estrutura escalável, uma estrutura que. Porque ser só terapeuta às vezes é cansativo, né, gente?
É só aquela troca. E aí a Ana, ela traz uma estrutura, ela traz o que a gente pode fazer. Teve uma que a gente teve aqui em um treinamento que ela passou, que se chamava Stories Lucrativos. Cara, ela conseguiu fechar 3 pacotes só com essa estratégia que ela passou ali. Então, essa energia do Bora é muito para a gente crescer junto, sabe? Para a gente expandir junto, para a gente olhar para o lado e ter várias mulheres, entendeu? Então, que bom que você tomou essa iniciativa. Seja muito, muito, muito bem-vinda. Depois ali a gente entra contigo. Gratidão. Eu mandei aqui no chat, você pode pegar o link aqui, e pode fazer já, que daí a gente já consegue te colocar dentro do grupo, consegue te dar o acesso à plataforma, e aí te orientando nesse primeiro momento, a gente vai mandar para você também vai mandar para você um manual de como que funciona, entendeu? Isso tudo você já vai podendo modelar ali para o teu ecossistema. E daí, no decorrer desses próximos meses, você vai ter acesso à aula de ecossistema, como que cria. A gente vai montando isso, essas aulas ainda não estão disponíveis, porque a gente está criando elas ainda. Mas aí, assim, dentro da mentoria é o que é mais importante. Então, a cada 15 dias tem esse tipo de troca que a gente faz aqui. Nessas mentorias você já vem assim com os pés junto no peito, entendeu? Querendo extrair coisas da gente, porque daí eu vou te orientar. Aí você vem para você tipo tirar dúvidas, para você pegar insights e para você pegar o meu direcionamento estratégico, tá? E aí aos poucos a gente vai te guiando e você vai se desenvolvendo. Eu vou te dando conteúdos, eu vou te dando orientações, que nesse primeiro momento para você a orientação estratégica ela é de suma importância. Tá? É a orientação que vai te dizer exatamente que produto que montar, e daí eu vou te dando alguns materiais ali para você ir desenvolvendo um produto novo, desenhando teu ecossistema, tá? Tem aula de funil de vendas ali também, que esse já é a primeira aula que eu recomendo você ver. É o negócio inteligente, é para você entender como é que é a estrutura do ecossistema. E eu fiz com a Elaine, que é uma aluna nossa, e aí eu desenvolvi o funil dela, e daí com o desenvolvimento do funil dela, você já vai poder fazer o teu. Aí você já vem na primeira mentoria com essas dúvidas. Tipo, já desenha e já vem, tipo assim, aprovar ele com a gente. Então, acho que é isso, né, Ana? A gente, no final de cada reuniãozinha nossa aqui, a gente tira uma cartinha aqui da constelação sistêmica para vir trazer uma última mensagem aqui para a gente. Posso tirar já ou temos mais alguma coisa para contribuir? Tudo certo por mim. Eli, você conseguiu pegar o link aqui? Só para saber certinho? Mara. Se alguém tiver mais alguma pergunta também, mulherada, se quiserem aproveitar o embalo da Eli e bora com a gente, já bora atravessar o portal, bora milionárias, já atravessa todo mundo, já começamos todo mundo bem louca. Se não, vamos tirar a carta. Então vamos lá. Nossa, gente! Juro para vocês, vieram duas, caiu duas. A primeira, olha só. Mãe, eu tomo a vida que recebi de você e vou fazer algo de bom dela. A segunda carta, gente. Pai, eu tomo a vida que recebi de você e vou fazer algo bom dela. Bora, bora, bora. Caraca. Caramba, né? Muito bom. Eu adoro quando as cartas voam na cara da gente, assim, ó, tipo, sério. A gente fez uma constelação, eu e Isabô também, essa semana aqui, e daí a hora que o professor foi tirar ali, a carta, tipo, voou, assim, duas pra mim também, foi muito massa. Eu adoro quando acontece isso. É muito gostoso. Mas então é isso, gente. Eu vou mandar ali a fotinho. Então, o convite está feito. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Principalmente obrigada não só pela confiança, mas pela contribuição de vocês falarem, abrirem sobre vocês. A gente entende que essa questão da gente falar do nosso íntimo requer muita coragem. Então, parabéns
né, por vocês terem essa coragem, pela contribuição, pela energia, acima de tudo, pelo comprometimento de vocês estarem aqui numa quinta-feira fria e mesmo assim estarem abertas para olhar para si mesma e para querer fazer algo diferente, né? Quando a gente olha para algo que é fazer diferente, a energia ela já começa automaticamente a fluir. Então, gratidão. Gratidão, meninas. Muito obrigada, mulheres. Até quinta que vem, venham com tudo e aproveitem essa energia, ó, e vejam o que vai reverberar no campo. E daí vamos trocando ideia no grupo lá, vamos fazer a festa nesse grupo, que eu quero ver esse grupo bombando de mulher, criando, vivendo, prosperando. Bora juntas. Obrigada, meninas. Boa noite. Beijo. Boa noite, beijo.